Então, que tudo aquilo que você tem dentro de um sistema, por exemplo, baseado em algoritmo, é para controlar tudo que está lá fora. De uma certa forma, fazendo os devidos rebaixamentos daquilo que está lá fora, para poder controlá-lo. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, madames e messieurs, mais um editorial do nosso The Talk, nosso bate-papo de toda sexta-feira, que a gente sempre tem aqui no nosso The Talk, na nossa folha literária The Talk. A gente tem esse espaço, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, que a gente também tem nosso canal de cortes no YouTube, para a gente apresentar aqui, né, a nossa conversa de toda sexta-feira, para começar bem o final de semana, aquela coisa toda. Bom, gente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, como eu sempre faço em todo o editorial, aquela coisa maluca de pedir um voto de confiança de vocês, para que vocês continuem até o final do vídeo, independente dos sons que vocês ouvirão ao longo dessa nossa conversa, tá bom, gente? Que tem sons dos cachorros, da vizinhança brigando, aquela coisa toda, né? Fica parecendo aquela coisa meio, né? Meio bagunçada, aqueles sons entrando no microfone, aquela cachorrada latina, aquele pessoal falando alto, né? Aquela coisa que parece que estamos estamos numa churrascada com muitas pessoas em torno da piscina. Isso é as vantagens e desvantagens de você morar numa casa geminada e num bairro popular, como é a nossa querida Vila Belmiro. Tá bom, gente? Isso aqui é um bairro residencial que ainda, por enquanto, resiste à presença de... Como é que se fala mesmo? É arranha-céus. Acredito que seja esse, não? O plural de arranha-céu, né? Arranha-céus. Deve ser isso. Enfim, ainda vivemos em casas, às vezes casas. Mas como é que é, né, gente? O editor é meio pobre, meio pobrezinho e tal. Mas você mora em casas geminadas. Não tem mansão na Vila Belmiro. Não há milionários com seus carros possantes, turbinados, aqueles carros Maserati, Aston Martin, aquela loucura toda, não tem aqui no bairro, né? Aquelas mansões lindas, maravilhosas, né? Aquelas coisas com 8 carros na garagem. Infelizmente o bairro aqui é considerado um bairro popular, então tem de tudo, tem de pagode a cachorro urbano, então já vai se acostumando. Hoje em dia nem pagode mesmo o pessoal tá tocando, tá mandando ver no famoso funk carioca, né? Crossfit funcionando, de vez em quando vocês vão ouvir uns barulhos meio estranhos, mas enfim, né? A gente sempre pede um voto de confiança, por favor, apesar dos ruídos entrando microfone adentro, por favor, deem um voto de confiança pra gente, para assistir, para acompanhar a gente no nosso bate-papo até o final. Tá bom, gente? Bom, vou chamar a atenção de vocês aqui que no nosso canal no YouTube tem o The Talk ao vivo, com a querida Madeleine Alves, tá bom? Então, se você não tá vendo aí na tela, eu acho que eu vou colocar na tela, tá bom, gente? Mas caso você não queira, né, fazer um print screen, parar para anotar tudo direitinho em relação ao endereço que está aí na tela para vocês assistirem o entrevistão do The Talk ao vivo, que é o que norteia o entrevistão das edições do The Talk, e esse da Madeleine Alves norteou o entrevistão do número 7, tá? Então tá aí na tela para vocês, tá? O link. Caso contrário, vocês procurem aí no corpo da postagem, que o pessoal chama de descrição do vídeo, procurem aí, né? Colocarei o link para vocês clicarem lá e já ir direto para o grande entrevistão, a grande conversa que a gente teve com essa realizadora cultural e audiovisual, em especial audiovisual, que também é sócia fundadora da Signos Possíveis, da produtora Signos Possíveis, que é a Madeleine Alves. Vocês
estão perdendo um grande bate-papo. Vai lá, para esse editorial agora. Parou, dá um congela aqui, vai lá no corpo da postagem, anota aí o endereço que está na tela, vai lá, pá, clica e assistam. Assistam, assistam. Provavelmente está bem melhor do que esse nosso bate-papo de sexta-feira. Ou então termina de ver esse bate-papo nosso de toda sexta-feira e corre lá para ver o nosso The Talk ao vivo, tá bom? Vou contar também um pouquinho. Lá eu conto um pouquinho da historinha do que era o The Talk ao vivo e por que eu decidi preservar o nome, que pesa que não é ao vivo. É ao vivo na hora da gravação, mas não é ao vivo como era ao vivo nosso querido Ao Café. Um abraço para o nosso querido Maurício e para a nossa querida Claudinha, Claudinho e Maurício Tenreiro, que eram os proprietários do Ao Café, do inesquecível Ao Café, de grandes momentos, não somente da cultura local, como também da cultura nacional. Peguei pesado agora, né? Cultura nacional, a partir de Santos. Vai ser barrista assim lá longe. Bom, gente, piadas à parte, brincadeiras à parte, afinal de contas, hoje é uma sexta-feira, né, gente? Pô, né, vamos relaxar, tá chegando aí o final de semana, tem um sábado, tem um domingo para curtir com a família, com os amigos, com as amigas, enfim, com festa ou sem festa, é um momento de um pouco de paz, um pouco de reflexão, aquela coisa um pouco mais para dentro, que é o final de semana. Às vezes tem festa pra cacete, não é nada pra dentro, é tudo pra fora, enfim. Mas, aproveitando, já que estamos numa sexta-feira, onde abrem-se as portas do final de semana, né? A gente vai aqui pro nosso bate-papo. Prometo não ser muito prolixo, ser razoavelmente curto. Acho que agora, ao longo desse ano, eu vou conseguir fazer os meus queridos editoriais em torno apenas de 20 a 30 minutos. Olha que maravilha, né? Gente, eu tive alguma repercussão a respeito daquele editorial, vou deixar na tela aí também. Também está no corpo da postagem, se você quiser ir rever esse editorial, que é um editorial da sexta de carnaval, desse último carnaval. Recebe o nome como A Folia Encaixotada. Deve estar na tela aí para vocês apreciarem, né? E se vocês quiserem assistir, vai no corpo da postagem, ó, vejam aí o endereço, onde você pode encontrar o link para assistir esse editorial, esse pré-carnavalesco, era sexta de carnaval, uma maravilha, né? Onde eu explico o que era mais ou menos a Folia Encaixotada. Pois bem, gente, esse editorial teve algumas repercussões por parte de autores, por parte de público, por parte de plateia, essas coisas todas, tá? O que eu poderia falar a respeito disso como uma espécie de desdobramento? Já, de uma certa forma, respondendo a alguns comentários que eu recebi a respeito dessa coisa que eu pessoalmente estou chamando de a folia encaixotada, tá? O pessoal que se manifestou chegou a falar assim: Marcelo, entendi mais ou menos essa folia encaixotada como uma questão de gourmetização das coisas, que o pessoal chama de gourmetização, etc, etc, etc. Me perguntaram assim: é um evento santista? Não. Você encontra em qualquer lugar do Brasil e do mundo essa gourmetização. Qual foi a porta de entrada dessa gourmetização? A porta de entrada foi a gentrificação. Tá? A gentrificação foi a porta de entrada desse tipo de aberração que aconteceu nas nossas vidas. Tá? Por que rolou essa gentrificação? Ou porque a gentrificação é um dos elementos destas aberrações que estão entrando vida dentro, né? Que estão entrando para o interior das nossas vidas, dos nossos círculos sociais, dos nossos círculos profissionais, dos nossos círculos amorosos, afetivos, vamos chamar assim também. O que é isso? Ou por que a coisa
que era, por exemplo, uma verdadeira ilha nos mares do sul, um paraíso havaiano, que era Santos nos anos 1970 e 1980, se transformou já nos anos 1990 numa coisa gourmetizada, para utilizar uma expressão que a galera que veio comentar a respeito desse editorial, né, da Folhinha Encaixotada, utilizou uma expressão que eles utilizaram. Você quer lá, gourmetização. Tá. Teve um elemento de gentrificação, teve um elemento de gentrificação. Em geral, o elemento de gentrificação, gente, é a força do dinheiro. Porque o cara não se aposenta na magistratura do Mato Grosso do Sul, escolhe Santos, ou Guarapari, ou Camboriú, Balneário Camboriú, paga uma nota preta pelo apartamento para ter zoada na porta. Principalmente se esse apartamento, quando você abre a janela da sala, você dá de frente para a Bahia. No caso aqui de Santos, da Bahia de Santos, tá? No caso de São Vicente, a Bahia de São Vicente. Aí você escolhe qual é a Bahia, qual é o apartamento de frente à praia, de frente ao mar que você tanto curte, tanto gosta, e você paga uma nota preta por aquele apartamento. Você não quer zoada perto de casa, então você bota zoada um pouco mais para dentro da ilha, um pouquinho mais para dentro do território, tipo do meio para a ilha para lá, dá para fazer uma zoada, mais ou menos também, porque o processo de gentrificação ele se espalha. Não vá achando que você que está morando num bairro popular, como o caso, por exemplo, que eu moro na Vila Belmiro, que essa gentrificação ela não tem tentáculos e que ela não chega no bairro onde você mora. Se você comparar, por exemplo, o bairro da Vila Belmiro com outros bairros que eram, há pouco tempo, considerados bem mais populares, no sentido da população ser mais pobre, inclusive, a Vila Belmiro é considerada um bairro de playboy. Sim, senhor. É considerado, pô, vocês são playboy morando nesse bairro. Agora, essas ondas de playboyzada, por causa da gentrificação, eles chegam, se bobear, chegam às portas das comunidades e palafitas, tomando conta de todos aqueles bairros mais populares que existiam em torno dessas comunidades e dessas palafitas. É uma onda que a gentrificação vem fazendo. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho complicadíssima em relação. Eu já fiz inúmeras inferências e reclamações em relação ao que a gente chama de rede social. Né? Já perdi as contas de tudo quanto eu já reclamei de rede social aqui nesse nosso bate-papo de sexta-feira dos nossos editoriais, de sexta-feira aqui do The Talk. E principalmente em torno daquilo que a gente chama de algoritmo, né? O algoritmo. Existiu um sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann, tá? Eu não sou muito especialista de Niklas Luhmann, não, tá, gente? Eu li coisas dele, mas dizer que eu conheço tudo de sociologia alemã, Niklas Luhmann, não, certo exagero. Mas o Niklas Luhmann, ele falava alguma coisa a respeito da sistematização, já que estamos falando de algoritmo. O que ele falava necessariamente em relação aos sistemas, que é o seguinte: o sistema ele vem para simplificação das coisas, ou, para ser um pouquinho mais exato, a simplificação da coisa que naturalmente é sofisticada. Veja bem, gente, eu estou fazendo aqui um resumo bem porco, tá? Vai lá, pega os livros do Niklas Luhmann e vão ler, tá bom? Não fica só confiando no editor aqui, não, tá? Porque eu estou fazendo uma simplificação. Como toda simplificação, acaba saindo um negócio porco pra cacete, entendeu? Tipo, o Marcelo falou isso, ele leu o Niklas Luhmann e é isso. Não, vai lá ler, que a coisa é muito, mas muito mais sofisticada do que você possa imaginar. É muito mais, entendeu? Eu estou aqui tentando fazer um resumo para tentar encaixar aqui o nosso bate-papo dentro de 20, 30 minutos, etc, etc. Tá? Estou fazendo uma simplificação e, como toda simplificação, fica um trabalho porco pra cacete.
Então tenham isso em mente, vão lá procurar os textos do Niklas Luhmann. Acho que, agora não sei se é Luhmann ou Luckmann, estou aqui trocando os nomes, tá? Mas o nome está aí na tela para vocês, enfim, perdoem a péssima pronúncia de alemão do editor que vos fala. O que o Niklas dizia a respeito do sistema? Como acabei de dizer, simplifica o sofisticado. As coisas, elas são naturalmente sofisticadas. Elas já nascem com um determinado nível de sofisticação. O que acontece quando a gente tem essa questão do que o pessoal estava reclamando? Reclamando não, comentando, tá, gente? Eram comentários sobre o editorial pré-carnavalesco, ou carnavalesco, da Folhinha Encaixotada. Falaram, Marcelo, a questão da gourmetização, eu colocaria um pouco nessa onda aí também, um pouco desse negócio de algoritmo, que a rede social fica te pondo numa bolha. Mas por que ela põe numa bolha? Ela tenta, como eu explico o próprio Niklas, ela tende, vamos ver se eu consigo acertar numa sentença só. Ela tenta, por dentro, ou pelo lado de dentro, domesticar o selvagem que há lá fora. Obviamente que o Niklas Luhmann ele não utilizou essas palavras, tá bom? Tá, gente? Não foi bem assim que ele... Não foi com essas... Isso aqui cabe uma interpretação também do editor aqui que vos fala. Ele não utilizou essas palavras necessariamente. Mas seria o dentro controlando o que há de fora. Então, tudo aquilo que você tem dentro de um sistema, por exemplo, baseado em algoritmo, é para controlar tudo que está lá fora. De uma certa forma, fazendo os devidos rebaixamentos daquilo que está lá fora, para poder controlá-lo. Meu problema não está em relação ao sistema, que simplifica o sofisticado. Isso por si só, eu já sou contra. O problema é o dentro controlar o fora. Essa coisa rasa que está dentro do sistema, que é o lado de dentro, controlar a riqueza da sofisticação do que está do lado de fora, que é muito mais vivo, muito mais sanguíneo, muito mais orgânico, muito mais interessante essa coisa que está do lado de fora do que você pegar tudo isso que está do lado de fora e tentar enfiar dentro de um sistema que não dá conta. Pelo contrário, esse sistema ele existe para simplificar o que está do lado de fora, para simplificar o sofisticado, para fazer você entender o sofisticado por conta de uma simplificação. Sabe onde é que a gente vai parar, gente? Não vou falar palavrão, vocês já entenderam onde é que a gente vai parar, né? Enfim, vou tentar aqui ser uma pessoa educada e não ficar falando tantos palavrões assim, né, pessoal? Essa coisa que o pessoal estava comentando, né, desse editorial carnavalesco que a gente estava... Né, esse nosso bate-papo da sexta de carnaval, da última sexta de carnaval, isso que eles estão chamando, né, de gourmetização, colocar tudo dentro de uma caixinha, porque dentro das caixinhas você pode aplicar sistemas, e tudo aquilo que há de sofisticado dentro de você não tem espaço dentro dessas caixinhas para se manifestar. Eu acho que esse é o ponto que eu tentei me expressar no pré-carnavalesco, quando a gente estava falando sobre a folia encaixotada, porque, na verdade, não é somente a folia do carnaval que está encaixotada, especialmente numa cidade como Santos. Está em todos os lugares do mundo, tem muito encaixotamento, mas eu acho que talvez eu não tenha me expressado direito, e eu acho que o Niklas Luhmann, ele tem... eu acho que ele foi um pouco mais feliz quando ele fala sobre o sistema. Porque é exatamente o sistema, essa coisa pequenininha do lado de dentro, que ela se estabelece como uma espécie de verdade absoluta para controlar tudo aquilo que está do lado de fora, que tende a ser muito maior e muito mais sofisticado, consequentemente mais desafiador. Se você é uma pessoa que não gosta de lidar com sofisticações, você já sabe que você está
em situação difícil. Porque o mundo e determinadas coisas que existem no nosso mundo e na nossa natureza, elas têm um certo grau de sofisticação. Você precisa saber lidar com essa sofisticação. Não dá para colocar tudo dentro de um algoritmo. Talvez isso explique de uma certa forma e de uma certa maneira o meu pé atrás nessa coisa de para fazer literatura você precisa encontrar a sua plateia. E hoje em dia, qual seria os melhores resultados para você obter uma plateia gigantesca, uma plateia monumental, uma plateia fora de série? Como é que você consegue isso? Por intermédio das redes sociais. E aí você acaba trabalhando para o algoritmo, ou sendo escravo dele, um algoritmo que, segundo o Niklas Luhmann, é um sistema que veio para simplificar o sofisticado. Tá. Vamos supor que você acabou de escrever A Metamorfose. Você escreveu, sei lá, 1984. Você acabou de escrever algo como Uma Laranja Mecânica, do Burgess. Vamos pegar alguma coisa mais sofisticada, sei lá. Eu sempre cito a doença de Hagar, né? Do Patrick McGrath, ou vamos pegar o pai do Martin Amis, o Kingsley Amis, que escreveu uma obra quase que anedótica, mas extremamente sofisticada, uma espécie de comédia de costumes, mas extremamente crítica, que é o Girl 20, né? E se de repente você escreveu alguma obra literária nessa linha, será que dá tanta plateia assim? Ou que você vai conseguir migrar da sua conta de Instagram, ou da sua conta de Facebook, ou sei lá qual é, Twitter, né? Você vai migrar todas aquelas pessoas que são super fãs de você para ler Girl 20, para ler A Doença de Hagar, para ler A Metamorfose. Será que dá pé? Sim, porque aquele pessoal que está te seguindo na rede social, eles estão ali por algoritmo, que é um sistema para simplificar o sofisticado. Quando esse sofisticado chega, no caso o seu livro, a sua obra, aí a plateia, nossa, mas o que é isso aqui? Mas eu sempre segui esse autor, essa autora, sempre foi uma pessoa tão bacanuda, mas está escrevendo isso aqui? Isso aqui é um negócio meio, sei lá, meio indigesto. Mas é claro que vai ser indigesto. Você acha que a pessoa que está ali performando dentro de uma rede social, ela está performando ali e ela não tem os seus dramas, não tem o seu grau de sofisticação, não tem o seu grau de complexidade? Qualquer coisa que essa pessoa vai produzir sempre água com açúcar, vai ser sempre mensagem fria? Pode ser que não. Pode ser que no meio do caminho ela mude de ideia. Ela produziu água com açúcar a vida inteira, só que agora ela quer produzir alguma coisa que tem um pouco mais de sustento. Antigamente se chamava, os mais antigos chamavam de substância, né? Tinha um pouco mais de substância, de tutano. Vai ser uma mensagem um pouquinho mais quente. Só que se você está dentro de um sistema movido por algoritmo, a fim de fazer plateia, em especial para transportar essa plateia para comprar o seu livro lá na frente, se essa plateia um dia bater com um livro que você escreveu, que seja razoavelmente, não precisa ser nada fora, não precisa nada hermético, tá, gente? Basta ser razoavelmente sofisticado. E estranha. Vai estranhar. Não é para menos. Você ficou dentro do sistema de algoritmo, e, consequentemente, o sistema de algoritmo é para simplificar o sofisticado. Se simplifica o sofisticado, você vai produzir o quê? Você não vai produzir obra literária, você vai produzir mensagem fria. Na hora que você, no meio da tua biografia e bibliografia, você começa a produzir alguma coisa no meio do caminho que seja um pouquinho mais quente, né? Uma mensagem um pouquinho mais quente, uma mensagem um pouquinho mais quentinha, já pro quentão, aí, nossa, mas
O que é isso, gente? Sacar no tamanho da roubada? Porque onde é que isso afeta? Na literatura. Na hora que você está lidando com artistas e você está lidando com determinados autores e autores, que começam a se identificar com esse editorial, né, do Furinha Encaixotada. Por que eles se identificam tanto? Por que parte da plateia e até alguns autores e autoras, eles vêm ao encontro do editor para fazer determinados comentários? E por que eles sentem que, ao longo do tempo, eles de fato estão perdendo terreno? Porque é o seguinte: se você de fato está a fim de somente vender livro, e dane-se a qualidade do seu texto, na verdade é um palavrão, tá, gente? Olha, gente, eu estou fazendo de tudo ao longo desse ano de 2022 para não falar muito palavrão, né? Porque vocês sabem que eu sou meio boca suja dependendo das circunstâncias. Mas hoje, como é final de semana, é sexta-feira, eu tô calmíssimo, tá de boa, né? Tá legal, então não vou aqui utilizar palavras chulas de baixo calão, palavrão, vou tentar me segurar, tá? Então, é assim, por que esse pessoal está sentindo que está perdendo terreno? Na verdade é um palavrão, né? Começa com F. Tá CF, né? Tá levando a pior. Porque de fato isso está acontecendo a partir do momento que os sistemas estão organizando as nossas vidas. E o que é pior, o sistema está organizando as nossas vidas, está organizando, acima de tudo, e essa é a grande ambição do sistema, da sistematização das coisas, é controlar os sentimentos. Então você pode vender milhões de livros, bilhões de cópias, tranquilamente. É um direito seu. Sinta-se à vontade. Nesse caso, como você não está causando dano para ninguém, você está escrevendo uma porcaria de texto, mas está vendendo horrores, tanto faz. Não é a mesma coisa que um homicídio. Não é a mesma coisa que uma violência, uma agressão, um ataque. Não é a mesma coisa. Então, não está causando dano. Vai causar dano para quem for gastar dinheiro para comprar um livro porcaria só porque é o grande best-seller do momento, está vendendo para cacete. Tá? Mas se você está afim de vender cópias para cacete porque você quer viver da sua escrita e você tem que vender bastante cópias, meu anjo, sinta-se à vontade. Isso é um pecadinho. Há pecadinhos e pecadões. Pecadão é você tirar a vida de uma pessoa. Pecadão é você, entendeu? Vir com certas ideias de jirico no meio do caminho, ideias de jirico essa que podem gerar perda de vidas um pouquinho mais à frente, ou um pocão mais à frente. Aí vou dizer para você que isso é um pecadão. Mas você quer ganhar dinheiro com livro? Tipo, dane-se o texto que eu estou produzindo. Quero vender cópia? Vende. Você vai causar dano para a pessoa que for comprar seu livro. Que vai comprar porque está todo mundo lendo, na hora de ler, e olha assim, pô, Marcelo, esse texto aqui é uma porcaria. Eu falei, paciência, era o risco que você correu a partir do momento que você entrou nessa de ser um membro do sistema. E quando você está no membro do sistema, Niklas Luhmann, o que ele fala? O sistema vem para simplificar o sofisticado. Você não quer lidar com a sofisticação? Você não quer ler o Kafka? Paciência, vai ler o fulano de tal aí, que está fazendo esse texto porcaria, mas está vendendo para cacete. O prejuízo vai ser seu, não vai ser social. Né? Não sobra para mais ninguém. Então, se você está afim de entrar nessa, entra. Não tem problema nenhum. Quero vender milhões de cópias igual ao Paulo Coelho. Vende, meu anjo. Tá tudo bem. Tá tudo bem os best-sellers. Tá tudo bem o Paulo Coelho. Tá tudo bem o, sei lá, esses grandes best-sellers que tem aí. Às vezes não entram muito no meu radar. Tenho dificuldade até de lembrar dos nomes, né? Não tem problema nenhum. Mas fique atento a um determinado preço que você vai ter de pagar. Se a maré virar e a tua plateia necessitar de um pouquinho mais de sofisticação, ir ao seu encontro e não encontrar essa sofisticação,
posto que você está enfiado até o último fio de cabelo dentro do sistema, pague o seu preço. Essa plateia vai te cobrar. Porque não dá para ser raso o tempo inteiro, gente. Não dá para ser raso, não dá para ser frívolo, não dá para ser festivo, não dá para ser histriônico o tempo inteiro, principalmente nesse mundão que a gente está vivendo, onde os sistemas entraram para controlar os sentimentos. Não é somente controlar a mente. A mente já está controlada já faz muito tempo. A gente já perdeu as contas do quanto o sistema, principalmente nas últimas 3 décadas, tomou conta da forma como as pessoas pensam, da forma de pensar das pessoas. Tomou conta. E é um caminho sem volta. Só que agora eles têm uma ambição maior: dominar pelo sistema, Niklas Luhmann, dominar o sentimento. O seu sentimento está encaixotado. Não é somente a questão de, poxa, a cidade onde eu moro. No caso, eu estou falando de Santos, eu falo de Santos, mas isso está acontecendo em qualquer cidade. Né? Está tudo gourmetizado. Porque o coração da literatura, o coração de fato da literatura, é uma certa espontaneidade, um sopro que entra dentro do autor, da autora, no flanar pelo caminho, pelos campos ou pelas cidades. Entra uma espécie de sopro que é o que te motiva a materializar a obra. Sentar na frente da folha em branco com um papel, uma caneta, no caso, hoje em dia todo mundo faz pelo computador, que também é uma folha em branco, sentar e escrever. Autores e autores estão diretamente ligados ao local onde vivem. Independente se é um sítio ou uma fazenda, ou se é algum centro urbano transadíssimo, blá blá blá. Não. Independe. Não tem nada a ver. Se eu moro numa cidade famosa ou numa cidade desconhecida. Todos nós, em qualquer lugar do mundo, somos capazes de sermos criativos e produzirmos um excelente texto. Literatura de alto giro. Porque somos impregnados do lugar onde a gente vive. E se esse lugar onde a gente vive passa por um tipo de simplificação via sistema, o que algumas pessoas vieram ao meu encontro dizendo nos comentários desse editorial do carnavalesco, da sexta de carnaval, que essas pessoas vieram ao meu encontro e comentaram e colocaram o nome de gourmetização. Acho que nem preciso dizer que a gourmetização é contra a literatura. É contra a essência do escrever, é contra a essência da literatura, é quase que contra a essência do espírito humano. Porque o espírito humano, gente, é expansivo, é orgânico, é sanguíneo, é espontâneo, tem algum tipo, algum nível de espontaneidade. Se você para pegar todas as coisas onde você pode ser espontâneo, um bar, um restaurante, uma escola, o bairro onde você mora, a rua onde você vive, você pega tudo isso e tira essa espontaneidade, sobra o quê? Porque é essa espontaneidade que forma o leitor. O leitor de alto giro, não o cara que entrou no sistema e fica lá procurando na rede social qual vai ser o próximo sucesso do momento que eu vou gostar. Cabeça completamente desapareceu, completamente teleguiado pela indústria, só lê aquilo que a indústria botou na praça. Não, estou falando do leitor. O leitor que vai botar para andar a literatura de alto giro. Esse leitor, ele quer flanar pelos lugares, independente se é um lado rural ou um lado urbano da cidade onde essa pessoa está vivendo, está morando, se é um bairro rural, se é um bairro urbano. Isso independe. Essa pessoa, ela quer ter o contato com a vida que está acontecendo nesse local. E se essa vida gourmetizou via sistema, o de dentro, sistema, controla toda a sofisticação que está do lado de fora, formar plateia, formação de plateia,
Você quer de fato formar plateia? Acaba com a gourmetização. Acaba com a gourmetização, você começa a formar plateia. Acaba com o sistema. Não tem mais sistema mandado, ordenado por casa editorial, agentes literários. Tira põe todo esse pessoal de lado. E deixa o leitor, dentro do seu ambiente, ser espontâneo. Você começa a produzir, você naturalmente começa a promover literatura de alto giro. Agora, se vai ficar dentro do sistema colocou, né? Mexido por algoritmo, controlado por algoritmo, portanto, todo mundo dentro de caixinha, todo mundo dentro de bolha, gente. Essa é uma das agruras que eu enfrento como editor nesses tempos muito difíceis, onde eu vou flanar na cidade onde eu moro, no caso, todo mundo sabe que eu falo a partir de Santos, a partir da Vila Belmiro, eu vou flanar pela cidade. E até o beijo na boca está encaixotado. Né? Você vê os casaizinhos na rua. Né? Sei lá, dos que sobraram, né? Hoje em dia está tudo tão carne crua, está tudo tão cru, né? Cru, tá, gente? Eu soltei um R aqui, né? Não é isso que vocês estão pensando. Né? Mas também, se quiser pensar, sintam-se à vontade. Que ainda ousam andar de mãos dadas pela rua, porque está cada vez mais difícil você ver um casal andando de mão dada na rua. Ele roubando o beijo dela, ela roubando o beijo dele. Beijinho, beijinho, simples beijinho. Até isso está difícil de olhar na rua. E quando você encontra, é dentro de caixote. É sentimento controlado por algoritmo. É o sistema que veio pavimentar, galvanizar e pavimentar. Quase que dizer que destruir. A sofisticação do verdadeiro sentimento. O verdadeiro sentimento, ele é sanguíneo. O verdadeiro sentimento, ele tem alma. Ele não é controlado por algoritmo, nem por sistemas, nem por gourmetização. O verdadeiro sentimento é espontâneo. Sem isso, não dá para pensar em fazer literatura de alto giro. E o que sobra é best-seller e grandes troféus entregues a agentes literários e casas editoriais. Está cada vez difícil, né? Cada vez mais difícil, né, gente? Vida de editor não anda sendo muito fácil, tá bom, gente? Espero que tenham gostado aí do nosso editorial de hoje, tá bom? Mais uma vez corroborando aí, colocando na tela para vocês o link e a nossa capa do nosso Talk ao vivo, para vocês irem depois deste editorial. Corre lá para vocês verem uma super conversa que eu tive com a realizadora cultural e audiovisual, sócia fundadora da Signos Possíveis, a Madeleine Alves. Tá bom, gente? Que vocês todos tenham um excelente final de semana, tá bom? Que vocês todos possam ser maravilhosos, felizes de verdade, felizes com espontaneidade nessas cartinhas que estão oferecendo pra gente, tá bom? Curtam bastante, me parece que esse próximo final de semana aí deve rolar alguns dias de sol, ainda vai ser os finais de semana de calor, que vocês possam estar com as pessoas que vocês amam, de verdade, com as pessoas que vocês gostam de verdade, tá bom? E espero vê-los todas e todos no nosso próximo bate-papo de toda sexta-feira, na nossa próxima sexta-feira, que é quando rolam os editoriais do The Talk, nossa querida folha literária, do nosso querido folhetim literário do The Talk. Gente, beijo no coração, tá bom? Excelente final de semana para todos vocês, tá bom? Um super beijo e até sexta que vem.